Olha só, agora vamos ter então a nossa penúltima palestra de hoje, antes do nosso fechamento, com o Eduardo Jorge, que é secretário municipal de meio ambiente aqui da cidade de São Paulo. E aqui a gente teve dois exemplos de duas prefeituras do interior, de cidades praticamente pequenas, e agora vamos para Megalópole, a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, que tem desafios que são da proporção do tamanho da cidade, né? O Eduardo Jorge é mais um desses que tem uma história curiosa, né? Acho que aqui só mandaram gente com história curiosa. Então, o Eduardo é soteropolitano, baiano na veia, pai de 6 filhos e é médico sanitarista. O pai não veio nem um engenheiro florestal, não veio nem um biólogo, tem alguma coisa errada, só apresentador, né? Então, o Eduardo Jorge, ele foi deputado estadual entre 82 e 86, foi deputado federal em 87 a 2002, participou ativamente aí de todo o nosso processo que levou também à Constituição Cidadã. E ele, antes de mexer com o meio ambiente, ele é conhecido por ser um dos pais do Sistema Único de Saúde. Essa é a sua origem. É funcionário da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Foi coautor de várias leis importantes, como a regulamentação do planejamento familiar, a produção dos medicamentos genéricos. Quem não sabe, ele é o verdadeiro pai dos medicamentos genéricos, é quem botou a mão na massa para existir. A Lei Orgânica de Assistência Social, a vinculação orçamentária para o SUS, e por aí por diante, né? Então, uma pessoa muito ligada a essa área. E aí, por aí, ele também esteve ligado com toda a regulamentação da restrição do uso de amianto, onde a gente já transita para a questão ambiental junto com a questão de saúde, e é um parlamentar convicto, é um parlamentarista convicto, foi o autor da PEC do parlamentarismo, que está ali, um dia, quem sabe, né? Estaremos nesse caminho. O Eduardo Jorge, em 2005, virou secretário do Meio Ambiente de São Paulo, uma dessas histórias longevas para uma cidade grande como é a cidade de São Paulo, e esteve aqui enquanto algumas coisas interessantes e polêmicas, que foram polêmicas no momento de criado e que hoje estão aparecendo os primeiros resultados, aconteceram, como a lei de Cidade Limpa, a implantação da lei da Cidade Limpa, que mudou a cara de São Paulo, e esse programa de inspeção veicular, o Controlar, que tem, esperamos que possa dizer alguns dados já sobre os 2 primeiros anos de aplicação, mas que estão mudando a forma como a gente vê as emissões que são feitas pelos veículos. Então, com vocês, o Eduardo Jorge. Bom, obrigado ao Exame pelo convite. Pelo convite, mas pelo que o Tasso falou, ele quis dizer o seguinte: o Eduardo não tem nada a ver com essa história de meio ambiente. Em outras palavras que ele disse foi isso. É verdade, né? Porque eu sou um médico de saúde pública, 35 anos, concursado, e fui o responsável do PT durante quase 20 anos pela questão de seguridade social no parlamento. E estou na secretaria desde 2005, em São Paulo, por uma casualidade da política, porque o José Serra ganhou a eleição, no segundo turno o PV apoiou, eu já tinha passado pelo PV em 2003, e ele queria alguém do PV na Secretaria do Meio Ambiente, mas colocavam como condição que o PV indicasse alguma pessoa que tivesse experiência administrativa. E isso sobrou para mim, porque eu tinha sido secretário de saúde 2 vezes. Eu disse: mas Serra, eu não sou da área do meio ambiente. Foi secretário de saúde? Fui. Pode ser qualquer coisa. Porque, realmente, a saúde é a coisa mais difícil que existe, né, de política pública. E fui ficando, né? Ele saiu, o Gilberto Kassab assumiu, manteve a equipe dele, estou aqui há 7 anos. E como uma característica do médico de saúde pública é esse: o sujeito tem que saber ouvir e saber ler. Então, a gente vai aprendendo rápido. E uma coisa boa, né? Porque, na verdade, eu vi aqui falar que essa história de meio ambiente era coisa de poeta e profeta, mas há tempo atrás, no caso da Marina, por exemplo. Mas agora, uns 30 anos, 40 anos atrás, hoje, a questão do meio ambiente, isso é uma coisa que eu aprendi, é coisa para homens e mulheres comuns como nós.
É claro que os poetas e os profetas e os especialistas continuarão sendo muito bem vistos e queridos, mas hoje essa questão é uma questão para o homem e para a mulher comum, como a gente. Então, essa é a primeira observação que eu faço. E uma segunda observação é que eu tenho que falar de uma cidade de 11 milhões de habitantes, maior do que a Suécia, Portugal, Cuba, 4 vezes no Uruguai, 4 vezes na Dinamarca. Então, quando o Tasso falou, você tem que falar eu tenho que cortar muita coisa. E aí eu escolhi falar só de um assunto, que é a questão climática. Porque quando a gente reorganizou, e o compromisso de governo em 2005, que a Prefeitura de São Paulo ia levar em conta a questão ambiental, e a gente estudou, viu que a questão climática é a questão econômica, social e ambiental mais importante. Não é ambiental, é econômica, social e ambiental. E é a mais importante, é a que reorganiza a pauta toda social, econômica e ambiental. Então, eu escolhi essa questão e vou falar rapidamente como um jamaicano, né? Correndo rápido, para mostrar que é possível, mesmo numa cidade difícil como São Paulo, que, para o bem ou para o mal, tem a ver com o que aconteceu no Brasil todos esses anos, é possível fazer algo desse tipo. Não precisa ficar esperando Brasília, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem o Canadá, ou rezando diante de um problema tão grave como esse. É bom rezar, mas é bom falar e trabalhar. Então, eu falo aqui rapidamente, escolhendo esse assunto, deixando os outros de lado, sobre essa questão climática aqui em São Paulo e como a gente vem agindo de 2005 para cá. A primeira coisa é essa, não ficar esperando Brasília, não ficar esperando os Estados Unidos, os países do anexo 1, porque em 2005, parece uma eternidade, mas é uma coisa recente, existia nos Estados Unidos e na China, por exemplo, os 2 grandes maiores emissores, gente que não acreditava nisso. O Bush dizia que isso era história para enganar os Estados Unidos e prejudicar os Estados Unidos. E aqui no Brasil, o discurso do Itamaraty era que isso é tarefa do anexo 1. E não venham com essa história para a gente, não, porque quer atrapalhar o desenvolvimento do Brasil na hora que o Brasil vai engatar a terceira. É uma espécie de nacionalismo selvagem, mas era fato em 2005, falando agora, recentíssimo. Agora mudou, graças a Deus, o discurso já é outro. Portanto, a gente estava numa situação em 2005 né, de pioneiros, né, enquanto cidade. Vou mostrar, então, aqui a vocês que é possível fazer. Primeira coisa que tem que fazer é diagnóstico. O Brasil não faz diagnóstico. É a mesma coisa que você chega no consultório e o médico te atende de olho fechado. Eu não compro receita com o médico atende de olho fechado. O Brasil não faz diagnóstico. São Paulo tem o diagnóstico, começou no governo anterior, nós concluímos em 2005, e aí mostra como é que a gente se comporta, paulistanos, nessa questão. 24% manejo do lixo, 75% o uso da energia, a outra pizza decompõe os 75% e se vê que 90% dos 75% é combustível fóssil, ou seja, é petróleo e seus usos na produção de energia. Por aí, o prefeito já tem como agir e já tem como conversar com o industrial, com o comerciante, com a dona de casa, com o sindicato de trabalhadores, porque você mostra qual é o caminho a ser seguido de forma científica. Isso é uma comparação com o Rio de Janeiro e o Brasil, eu passo adiante. As cidades brasileiras são relativamente pouco emissoras, mas o Brasil é um grande emissor. Ele disputa a medalha de bronze, prata e ouro, Estados Unidos e China, e o Brasil disputa de bronze. Não é por causa das cidades, é por causa da incapacidade da gente manejar o patrimônio mundial que está sob nossa responsabilidade na Amazônia, o uso da terra. Mas tem a ver com a cidade, sim, porque o uso insustentável da Amazônia e da terra é porque é consumido na cidade. É em São Paulo, é em Brasília, é em Recife, é em Salvador. Mas, então, eu divido o trabalho da cidade em duas partes. É como um disco de vinil, tem lado A e B. Isso para quem tem mais de 50 anos. O lado A, isso é importante porque os países do anexo 1, chamados, do protocolo de Kyoto, eles trabalham muito com o lado A, que é a mitigação, mas esquece a adaptação, porque a adaptação é uma questão mais importante e urgente para nós que estamos no entorno do Equador. Para eles, só se fala nesses grandes encontros em mitigação, 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 e nunca chega em adaptação. Eu vou tentar correr aqui e chegar na adaptação. Lado A, mitigação. E aqui tem 3 ou 4 exemplos que eu tirei, como mostra como é possível agir. Não precisa ficar só esperando pelos outros. Primeira coisa, resíduo, 24% das emissões nossas. O que São Paulo fez? Licitou as 2 grandes aterros sanitários. São Paulo tem aterro sanitário, não tem lixão. Ao contrário de 90% das cidades brasileiras que tem lixão, aqui tem aterro sanitário. A cidade licitou a captação do gás, que é formado no aterro sanitário. Uma empresa brasileira holandesa ganhou, instalou as usinas. Essa que foi instalada aí no extremo da Zona Leste, em 2008, foi inaugurada pelo prefeito Gilberto Kassab, é a maior usina desse tipo no mundo inteiro. Capta o metano, e isso que era aquecimento global na veia, hoje produz energia elétrica para 600 mil pessoas que moram em São Paulo. 600 mil pessoas em São Paulo recebem energia elétrica
do que era aquecimento global na veia. A ONU veio aqui, fez auditoria, autorizou a venda de crédito de carbono, já fizemos 2 leilões, arrecadamos 77 milhões e estamos aplicando em projetos socioambientais no entorno dos aterros. Porque, embora aterros, licenciados, etc. e tal, não é nada agradável aqueles caminhões passarem nas nossas ruas dia e noite, levando lixo de Pinheiros, Vila Madalena, etc., né? Lá para São Mateus, nem para Perus. Então, o dinheiro está sendo gasto todo aí em projetos socioambientais. Isso é uma coisa elementar. Qualquer cidade de 500 mil habitantes que tenha um aterro decente pode fazer isso. Não gasta nada. Zero de custo para a prefeitura, pelo contrário, arrecada dinheiro. Mas não fazem no Brasil. Transporte, que é outro. Quando se fala de combustível fóssil, é praticamente sinônimo de transportes. E aí, vejam, né, é outra questão importante também. Parece que nós estamos condenados a usar o ônibus a diesel sujo, de péssima qualidade que a gente tem aqui no Brasil. Não é verdade. Depois de muito insistir com os engenheiros, porque eles são muito resistentes, esse pessoal de transporte, porque eles preferem usar o ônibus do diesel sujo, porque é barato para eles e exporta o custo para o Sistema Único de Saúde, que fica salvando os pulmões e os corações que são agredidos pelos ônibus baratos, entre aspas, deles. É uma economia de botequim. Mas é muito difícil de falar, porque a administração pública brasileira, a tradição é cada um cuidar da sua gaveta e dane-se os outros. Então, você falar com os outros, fazer o trabalho intersetorial, é uma novidade, é uma inovação, é isso que vocês estão falando, né? Depois de muito bater na porta, e com a ajuda de uma lei climática que nós aprovamos aqui, que eles são agora obrigados a tirar 10% do ônibus a diesel a cada ano até 2018, zerar os ônibus a diesel, né? Então, é bom uma leizinha dessa, né, para colocar eles de pé. Eles estão trabalhando. Vejam aí. Eu comecei pela inspeção veicular, mas eu pulo para a frota. Veja aí, são as 6 ou 7 experiências que o nosso secretário de transporte, que agora finalmente o prefeito acertou com o secretário de transporte, que realmente sintonizado com a nossa época, 6 ou 7 experiências de como é possível mexer nessa frota de 15 mil ônibus que a gente tem, provavelmente a maior frota municipal do mundo. A recuperação dos trólebus, a primeira frota etanol, já estamos com 60, vamos chegar em 100 até o final do ano. O biodiesel, que é 5% bio e 95% de diesel sujo, aqui é 20% de biodiesel, o que dá uma economia fantástica já para o meio ambiente. O diesel da cana-de-açúcar, não vou falar o que é, porque isso é uma revolução que está começando aqui em Campinas, é uma empresa brasileira americana, nós estamos com 5 anos rodando, é diesel entre aspas, porque eles inventaram um diesel da cana, que imita o diesel do petróleo, e o ônibus velho é enganado e usa o diesel da cana como se fosse do petróleo. É uma coisa fantástica, né? Nós estamos baixando o preço e a escala, e isso é uma coisa muito inovadora, porque o etanol exige um ônibus mais caro, a gente está investindo nisso, mas exige adaptação. O diesel da cana, não. Você mete no ônibus velho e pode colocar isso imediatamente lá em Manaus. O veículo híbrido, o hidrogênio, etc., né? E, voltando àquilo que o Tasso me cobrou, essa história da inspeção veicular. Isso é uma coisa elementar, isso não é inovação nenhuma. Os países fazem isso há 40 anos e o Brasil não faz. É uma coisa revoltante. Eu, como autoridade sanitária, fiquei revoltado, porque, com a minha ignorância, eu não sabia que o impacto da poluição do ar, dos nossos carros e motos, caminhões e ônibus irregulados, é maior nas cidades do que a AIDS e a tuberculose juntas, em termos de morbidade e mortalidade. E a autoridade sanitária não fala nada. O ministro da Saúde não fala nada. O secretário de Saúde de Salvador não fala nada. Paga a conta todo no final do mês. Então, essa história da inspeção veicular, que é um projeto que no começo despertou muita resistência, tinha jornalista na rádio que pedia que o prefeito me demitisse todo dia, agora pede só de mês em mês. É uma coisa essencial. Você tem que mostrar isso à opinião pública. Se você tem consciência disso, os dados já existem, os países já fazem isso há 40 anos e o Brasil não faz, você tem que mostrar à opinião pública e acreditar que você vai convencê-la. Foi isso que aconteceu. Agora, em 2008, quando isso começou progressivamente, era isso. O pessoal era contra, mas a gente foi com os dados, com o pessoal da Faculdade de Medicina, mostrando, medindo com a maquininha em todo lugar, medindo até dentro do HC. Até dentro do Hospital das Clínicas, a gente mediu e mostrou qual era o impacto. E hoje, a opinião pública diz o seguinte: faça mais, faça melhor, faça nos outros municípios. Você vê que dá para virar o jogo, né? Isso daí, agora, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, em 2009, aprovou uma resolução nova, deu prazo de 2 anos para os estados fazerem a inspeção no resto do Brasil. O prazo venceu em junho de 2011. Quantos estados fizeram licitações? 0. É bom saber. Quem mora em Recife, quem mora em Salvador, quem mora em Brasília, quem mora em Porto Alegre, seus governadores estão devendo. Venceu o prazo do CONAMA para fazer a inspeção veicular em junho de 2011, e não fizeram. Isso daqui, com os 4,5 milhões de veículos que a gente tem como frota-alvo, no ano passado a gente conseguiu atingir 3,5 milhões.
Era como se tivesse tirado 1 milhão de veículos da cidade. Tirado virtualmente, porque eles continuaram girando, mas agora regulados. Regulados. 1 milhão a menos de veículos tirados da cidade de São Paulo. Somente porque foi regulado, somente porque você regulou os ônibus. E motos. Essa vilã absoluta. Cada moto dessa que fica circulando aí significam 7 carros em termos de poluição. Uma coisa inacreditável, né? Mas agora não tenho mais tempo para explicar. Então, vou adiante. As ciclovias, etc., né? A questão da cidade compacta, que isso é uma questão urbanística fundamental. Como as cidades foram feitas nos últimos anos correndo em cima dos trilhos, seja ele de carros ou de ônibus, ela se espalhou, invadiu mananciais, invadiu área de riscos, criou guetos da burguesia bem longe, expulsou o povo pobre bem para longe. Isso é totalmente antiecológico, porque isso, do termo de eficiência energética, é nota 0. A ideia agora é voltar ao centro da cidade, fazer a boa verticalização. Boa verticalização existe sim a boa verticalização. Existe a má verticalização, mas existe a boa. E não temos por que duvidar dos nossos engenheiros arquitetos. Eles não são piores do que os dinamarqueses, do que os suecos, do que os alemães. Eles vão fazer uma boa verticalização, voltar a ocupar o centro e o centro expandido, voltar à convivência das classes sociais, burguesia, classe média, trabalhadores, no mesmo local, porque os guetos são a chocadeira da violência urbana. Então, essa é a discussão que está aqui na cidade de São Paulo intensamente sendo feita. Existe uma resistência, porque, inclusive, os setores de classe média que ocupam o centro expandido não querem que voltem o povo trabalhador para ocupar os espaços. Querem que a gente invista um dinheirão no metrô e depois mantenha uma população rarefeita em torno do metrô. Não é possível. Não é possível. Então, essa é uma discussão muito importante que São Paulo também está começando aqui. E, finalmente, a adaptação. Eu tenho 1 minuto para correr a adaptação, está vendo? O que acontece, né? Eu dou o exemplo da arborização urbana. A cada árvore plantada, quando ela crescer, ela é uma retenção de água que enfrenta o problema das enchentes, que é o nosso principal desastre climático, é a enchente e desabamento. Veja que é possível, a gente saiu praticamente de 30 mil árvores plantadas por ano, então de 200 mil por ano. A ampliação das áreas permeáveis, que também isso é combate à enchente. Combate à enchente, porque manter e ampliar a permeabilidade é um trabalho não estrutural, barato, que, junto com outras medidas mais estruturais e pesadas, ajuda a combater as enchentes da cidade de São Paulo. Nós saímos de 34 parques em 2005, estamos em 80 e vamos chegar em 100. Eram 11 milhões, 12 milhões de metros quadrados, já estamos em 29 milhões de metros quadrados e vamos chegar em 50 milhões de metros quadrados, o que prova que, mesmo numa cidade dessa, que cada palmo de terra é caríssimo, se a área ambiental entrar na disputa, ela vai e acha. Ela acha, sim, e localiza áreas de permeabilidade para a cidade. Vejam, são todos os parques que a gente conseguiu garimpar e implantar, antes que outros chegassem na frente, Secretaria da Educação, Saúde, Indústria Imobiliária, etc. Porque agora nós estamos na disputa, né? Para o desespero da Secretaria de Habitação. E aí, veja, com criação, inclusive, de dois tipos novos de parques. Além do parque urbano tradicional, o chamado parque linear e o parque natural. O parque natural é aquele que preserva e recupera a área de biodiversidade, recupera as florestas urbanas que a gente ainda tem. E o parque linear é um achado, que é você respeitar o Código Florestal na cidade, coisa que nenhuma cidade brasileira fez. Ocupou as várzeas, colocou ruas, condomínios, favelas, em cima de onde era para ser preservado pelo Código Florestal. Então, o que é? Você garimpa os córregos e rios que a gente tem ainda, de área permeável, e ali implanta o parque linear. Se o rio tem 3 quilômetros, você ocupa 500 metros, 300 metros, mostra que é possível reurbanizar, e aquele local que era um local de entulho, de lixo, de violência, vira o local mais charmoso do bairro. E dali, com esse gosto do pudim provado pelo povo, o povo começa a exigir mais, e recuperar, e urbanizar as favelas, liberar o rio, tirar a população de cima do rio, colocá-la verticalizada ao lado do parque linear. Isso é uma coisa possível, nós estamos com 30 obras desse tipo. Esse é um parque natural. Isso é dentro de São Paulo, imagine, em plena Zona Leste. 4,5 milhões de metros quadrados. Esse é um parque linear. Isso aqui, está vendo? Eram 600 famílias em cima do rio. E aqui é o parque linear já implantado lá no extremo norte, vizinho da Cantareira. Acabou meu tempo. Isso aí, ó, tudo ocupado na beira da represa, saiu tudo. Ocupado na beira da represa Billes, as palafitas estavam dentro da represa. Dentro da represa. Então, todo o pessoal agora está dentro do programa habitacional. Quem conseguiu a casa já imediata já está na casa, e quem não está na casa está no aluguel social, pressionando no lugar onde deve pressionar.
A habitação é para fazer fila na Secretaria de Habitação e não nas áreas de APP, nas áreas de proteção de mananciais. Tem que pressionar o secretário de Habitação e não o Código Florestal. Esse é o maior parque linear que a gente está recuperando, que é o da Vaz do Tietê. E, finalmente, o último item, para terminar, que meu tempo já acabou, que é o mais importante de todos, é você não deixar nenhuma família ocupando área de risco. Topo de morro, encosta de morro, pé de morro, várzea. Não pode o prefeito, o governador e a presidenta dormir tranquilo, sabendo que tem gente nessa situação. Tudo isso que eu falei aqui, eu acho que tem alguma importância imediata, médio e longo prazo. Mas essa questão de área de risco, no pronto-socorro climático, é aquele que a gente passa na frente de todos para atender primeiro. Não pode acontecer o que está acontecendo aqui no Brasil. 1.000 pessoas na da Serra ali do Rio de Janeiro, 600 lá no Norte e Nordeste, 500 lá em Itajaí, Blumenau, todo ano, e o prefeito, o governador e o presidente continuam dormindo tranquilamente. E esse é o programa principal, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e social, que a gente deve exigir dos nossos governantes. Veja aqui o mapeamento de São Paulo, todo foi feito. Agora, é isso, espero que tenha demonstrado que, mesmo numa cidade difícil como São Paulo, é possível governar. Não é pretexto dizer que é difícil você adaptar à época nova do século XXI, de governar do ponto de vista que a ONU quer, equilibrando o econômico, social e ambiental. É possível. Se São Paulo, que é uma cidade difícil, pode fazer, por que outras, que são sonhos felizes de cidade como Salvador, muito mais felizes, não podem fazer, né? Jorge, você falou que, quando estava falando da questão do lixo, da solução foi dar para os ateus, você falou assim, passando assim, dá para todo mundo fazer, não custa nada. Explica melhor isso. É porque isso, a prefeitura tinha os aterros sanitários. Licitou, uma empresa ganhou, uma empresa brasileira, uma empreiteira brasileira holandesa, ela implanta tudo e, de acordo com a licitação, divide com a gente os créditos de carbonos. Agora mesmo, essa mesma empresa ganhou para fazer a mesma coisa em Gramacho. Só que aqui a gente conseguiu 50% de crédito de carbono para ela, 50% para a prefeitura. Lá no Rio, como o Gramacho é um aterro muito mais precário, eles ficaram com 70% dos créditos e a prefeitura com 30%. Então, qualquer cidade com 500 mil habitantes que tem um aterro sanitário decente já é viável economicamente. E as outras menores podem se agrupar, fazer um consórcio, ter o seu aterro sanitário e licitar. Tá bem. E o produto é a energia. A energia dele, ele vende na rede. Tá certo. É outro produto que é dele, ele ganha e vende na rede. Nós dividimos o crédito de carbono com eles. Uhum. Você falou do controlar. O controlar está com 2 anos, né? Você fala da inspeção veicular. Da inspeção veicular. Quer dizer, fechamos esses 2 anos agora. Agora é concessionária. Inspeção. Tá bom. Vamos usar a palavra genérica. A inspeção veicular completou 2 anos agora. 3. Né? 3? Não, 2008. 4 anos. Estamos no 4º ano. 4º ano. Mas começou em 2008 com diesel. Em 2009 aumentamos para motos e alguns carros. Em 2010 chamamos pela primeira vez a frota inteira. E 2011 é o 2º ano que a gente chama a frota inteira. O que a gente pode aprender, um ou 2 dados que você possa dizer para a gente que a gente aprendeu? Primeiro que essa é uma inovação que mexe com a cadeia inteira. As oficinas mecânicas, que era igual a médico. Você vai na oficina mecânica e você não sabe o que acontece. Você chega lá, está na mão dele. Tem que mudar isso, mudar aquilo. Eu fico desesperado. É a mesma coisa, o médico diz, você está doente disso, daquilo. Você tem que acreditar nele. Agora, as oficinas passaram por um critério de qualidade. Elas se modernizaram. Se ela não consegue te aprovar na sua inspeção veicular, mude de oficina. Passaram a ter uma questão. Então, foi uma modernização geral das nossas oficinas. Segundo, as montadoras, pela primeira vez, têm um critério de avaliação do que elas prometem quando entregam o carro. O carro hoje é mundial. Mas quem fiscaliza se aquilo dali está funcionando? Você imagina o drama de um executivo, e principalmente o drama de um proprietário, que comprou um carro, 2 anos, está rodando, vai fazer a inspeção e é reprovado. É uma crise. Baixa executivo de multinacional lá para ver o que está acontecendo, né? Então, veja que a gente mexeu com a cadeia toda. A multinacional, as oficinas e os proprietários de veículos, que no Brasil não tem hábito de regular. No começo da inspeção, eu perguntava no auditório assim, que não vou perguntar aqui, quem é que mantém o carro regulado? Eu com a lanterna, aquele do grego, né? Ninguém levantava a mão, mas não vou perguntar, não. Agora sim, todo mundo regula. Eu fui fazer, por exemplo, a inspeção lá da minha mulher, que deixou para a última hora, então eu tive que ir lá na Zona Leste fazer o carro dela.
E aí, carro, na Zona Leste, que é um bairro popular, carros antigos, Fusca, Passats, né? O pessoal regula, vai lá e passa. Passa, se regular, passa. Então, nós mexemos com a cadeia inteira. E qual que é a taxa de reprovação? Hoje, no ano passado, está em torno de 6% a 7%. Quer dizer, Isso depois da segunda prova, né? Porque na primeira prova chega a 20%. Quer dizer que o sujeito não passa na primeira prova. Em cada 5 carros estava emitindo o que não deveria, a gente estava respirando isso. 20%, porque o pessoal passa na primeira prova, reprovado 20%. Na segunda, 5%. Mas eu calculo que é muito mais o lucro, né? Porque agora os previdências fazem o pré-vestibular, né? Eles vão na oficina, ajustam na oficina para poder passar lá. Então. Legal. Obrigado, Eduardo. Ótimo.